Então, muito boa tarde a todos. Agradecer ao Pedro, ao Duarte, ao Miguel, à Margarida e ao Alexandre podermos juntar-nos aqui para falar de um assunto tão importante na vida das nossas comunidades e uma palavra especial à Margarida, que aceitou moderar este painel, ao Miguel e ao Pedro pela disponibilidade para nos darem as suas visões sobre esta temática e ao Alexandre, que na qualidade de relator depois vai ficar com o papel de reunir as conclusões dos contributos que aqui forem partilhados nesta sessão. Eu quero dar as boas-vindas também a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e dizer que esta é a primeira sessão de um ciclo de conferências que vamos promover nos próximos temos, a partir de agora, vamos ter este debate com as cidades digitais, depois vamos ter o debate com as cidades verdes, depois cidades atrativas e cidades saudáveis. Eu estava a dizer nos próximos 2 meses, mas o próximo debate será no dia 29 de outubro e depois 12 de novembro e 26 de novembro. Quisemos colocar os debates quinzenalmente para dar também aqui um espaço para irmos amadurecendo também o debate de ideias que estas sessões vão proporcionar. Dizer que no âmbito desta nossa partilha de hoje, o objetivo é que desta conversa entre pessoas que têm este conhecimento na prática daquilo que é a componente digital associada aos territórios, possamos depois também apresentar aqui algumas propostas em termos conselhos neste âmbito. O Pedro Duarte, que é subejamente conhecido do nosso auditório, para além da experiência que teve no campo político, é hoje dirigente na Microsoft Portugal e, por isso, Pedro, obrigado pela tua presença. O Miguel Piteluz, que também é subejamente conhecido, nomeadamente na discussão e na participação em muitas conferências sobre estas temáticas, é autarca em Cascais, onde é vice-presidente, e foi um dos impulsionadores da criação e do desenvolvimento das cidades inteligentes e, portanto, Miguel, obrigado também por estares connosco. A Margarida, nossa Margarida Mano, mais académica e foi vice-reitora na Universidade de Coimbra e agora vai ser, tinha que dizer, vice-reitora na Universidade Católica e no Parlamento sempre teve, pelo menos uma parte da sua atividade foi muito focada na inteligência artificial, na robótica, naquilo que é a parte do desenvolvimento tecnológico do nosso país e chegou mesmo a propor a criação de uma comissão eventual para o futuro, precisamente para nós percebermos no nosso país, adaptarmos àquilo que é a evolução tecnológica e as várias abordagens que vamos fazer nos diversos setores e, portanto, uma visão precursora também ali no Parlamento que tantas iniciativas inovadoras precisa para fazer face aos nossos desafios coletivos. O Alexandre é o nosso presidente da JSD e, como eu disse, enquanto relator, vai ficar incumbido de reunir as conclusões desta nossa sessão e, portanto, Alexandre, também obrigado por te juntares a nós e, por isso, sem mais demoras, eu passava a palavra à nossa Margarida Mano, que vai conduzir e vai moderar este debate e fazia um apelo a quem nos está a seguir em direto pelas redes sociais que possa nos comentários depois colocarem algumas dúvidas, algumas sugestões, algumas perguntas que queiram fazer tanto ao Miguel como ao Pedro e nós depois aqui, a nossa equipa, vai reunir essas questões e no final damos aqui um bocadinho de espaço para que a Margarida dê a oportunidade ao Miguel e ao Pedro de poderem fazer o esclarecimento de dúvidas numa sessão que nós esperamos que não dure mais do que 60 minutos, queremos que seja uma coisa mais objetiva, não é? Uma iniciativa mais objetiva e assertiva e, portanto, passo a palavra à Margarida. Muito obrigado, Pedro. É um gosto estar aqui e, portanto, moderar
esta sessão é um privilégio e, portanto, agradecer obviamente o convite e sobretudo, estar aqui a moderar significa estar a ouvir duas pessoas que têm muito para dizer, não só em termos daquilo que é a sua experiência e o seu propósito no terreno, como é o caso do Miguel, como também de quem conhece e está a par daquilo que são os instrumentos e as vias para cidades digitais em todo o mundo, como é o caso do Pedro, mas e sobretudo eu acho que é um bocadinho estar aqui a sonhar sobre os territórios de futuro e o que podem ser hoje, no presente, os territórios que queremos para o futuro. As cidades digitais, penso que no fundo é um caminho que está, um conceito que está muito a par de cidades inteligentes, não é? Portanto, no fundo a ideia é a questão da necessidade de assegurar um certo equilíbrio entre o potencial da transformação digital e da aplicação da inteligência artificial com a qualidade de vida, não é? E, portanto, as questões, no fundo, que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável encontramos nas cidades e comunidades sustentáveis e que existem na Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, Smart Sustainable Cities, no fundo onde a sustentabilidade, a inclusão, a questão geracional, resiliência e a segurança estão em cima da mesa. E, portanto, eu acho que uma das coisas que nós todos gostaríamos muito de vos ouvir era exatamente o que é que significa verdadeiramente para vós uma cidade digital, uma smart city, como é que a sonham e como é que a concretizam, no caso em cada uma das perspectivas. Acho que essa seria uma forma excelente de começar e naturalmente de continuar muito por onde entenderem, porque penso que aqui é importante que seja fluido. E, portanto, eu passava a palavra ao Miguel. Como é que vês o que é uma cidade digital, uma cidade inteligente, não só no futuro, mas naquilo que pode ser no imediato até da experiência que tens do terreno? Miguel. Falta o microfone. Microfone? Muito obrigado, Margarida. Começo por cumprimentar naturalmente o Pedro Pimpão por este simpático convite, cumprimentar o Alexandre, o Presidente da JSD, e a Margarida e o Pedro, duas pessoas que estimo, mas que nos vemos pouco porque vemos-nos mais através desta tecnologia e deste éter do que de forma presencial, e é isso. Eu sou um homem que gosto muito de contacto, gosto muito de falar, gosto muito de interagir, e de facto isto está-nos a fazer mal como comunidade, mas ainda assim a tecnologia hoje permite-nos estar mais próximos, mesmo neste confinamento quase forçado que todos nós vivemos. Cumprimentar a Margarida também por estas novas funções, que soube agora, tive esta simpática novidade dada pelo Pedro Pimpão, e aproveitar também para comentar que, curiosamente, a par da Comissão Eventual para o Futuro, eu também tenho um diretor do futuro. É algo que eu penso que não existe mais nenhuma autarquia que me recorde de o ter. Eu tenho, de facto, um Head of Future, um diretor do futuro, precisamente para pensar o que vai ser o nosso futuro em todas as suas dimensões. O futuro não se pensa unicamente na dimensão tecnológica, pensa-se na dimensão humana, na dimensão antropológica, na dimensão filosófica, na dimensão social e económica, e é nessa perspectiva integrada que nós olhamos para o futuro. Tentando responder àquilo que a Margarida diz, que o desafio que a Margarida nos colocou, deixa-me dizer-vos que eu não quero ser desmancha-prazeres, sendo eu alguém que tem um passado tecnológico, alguém que a minha carreira académica é na área da tecnologia, mas ainda assim eu costumo dizer que, no meu caso específico, a vila que me dá a honra de eu poder estar de alguma forma a contribuir com o meu trabalho, que é Cascais, eu costumo dizer que é uma Smart City há mais de 655 anos. E há 655 anos não existiam estes gadgets todos, estes sensores todos, estes problemas relacionados com os dados que existem hoje. E somos inteligentes há 655 anos precisamente pela forma como conseguimos, ao longo dos tempos, encontrar soluções para os problemas dos nossos concidadãos. E as soluções não se encontram só na tecnologia, encontram-se às vezes em coisas tão singelas como o bom senso, como o diálogo, como novos métodos, novas metodologias, novos processos, novas formas de estar e de pensar.
E é isso que fomos fazendo ao longo do tempo, aproveitando os momentos históricos e definindo uma estratégia clara. Esse é o segundo ponto que queria tocar, não adianta de nada estarmos a desenvolver cidades inteligentes, cidades digitais, se não tivermos uma estratégia de base. A cidade digital é quase como se fosse uma folha em branco que garante que nós podemos desenhar, que podemos ter a criatividade de implementar os nossos sonhos. E para isso precisamos, em 2021, de um conjunto de facilidades tecnológicas que não eram necessárias há 30 anos ou há 20 anos atrás. E aí entram as redes avançadas, entram as smart grids na área da tecnologia, da energia, entram as redes de mobilidade moderna, entra toda essa panóplia de tecnologia que serve um propósito, que é dar melhor qualidade de vida aos nossos concidadãos. As Smart Cities começaram, é um jargão que hoje os autarcas todos utilizam. Eu diria que as Smart Cities hoje estão para os autarcas como a Agenda 21 e a sustentabilidade estavam para os autarcas da década de 90. São jargões que se enraizam no discurso, no léxico dos autarcas, mas que é bom, às vezes é de forma artificial, mas é bom porque o jargão da Agenda 21 e da sustentabilidade foi tão enraizado nos nossos autarcas que nós, de facto, em Portugal, procedemos a uma transformação absolutamente notável em termos do que é a sustentabilidade, o cuidado que temos com a natureza e com o meio ambiente. Pois hoje estamos a fazer o mesmo para a área das Smart Cities, para a área da digitalização, e ainda bem. Agora, e é o desafio que eu lanço sempre que falo deste tema, é não podemos desperdiçar recursos que já são escassos. Portugal não tem meios ilimitados para fazer investimento público e, portanto, não podemos desperdiçar meios para investir em tecnologia que depois não serve um determinado propósito. E eu digo isto muitas vezes, utilizo esta figura de alguns autarcas, colegas do interior, em cidades pequenas, mesmo no litoral, em cidades pequenas, com a ânsia de cumprir com os critérios, por exemplo, dos fundos comunitários, para poder esgotar as linhas de financiamento que têm, a ânsia de terem sensores de enchimento nos caixotes de lixo, coisas destas que poderão não fazer sentido num caixote de lixo que enche com uma rotatividade de 15 em 15 dias. E, portanto, é preciso bom senso e é preciso, acima de tudo, ter estratégia. No caso específico de Cascais, a estratégia é uma estratégia que está alinhada há muitos anos atrás, há décadas, fazer de Cascais o melhor sítio para viver. Por um dia, uma semana ou uma vida inteira. Por um dia, para alguém que queira usufruir de um dos nossos hotéis e desfrutar das paisagens, dos museus, daquilo que temos para oferecer, da gastronomia. Uma vida inteira, aqueles que querem comprar, arrendar a casa em Cascais e depois querem usufruir também dos museus, também da gastronomia, também da paisagem, mas depois das escolas de excelência, das universidades de excelência, dos centros de saúde de excelência que nós temos para oferecer. Mais uma nota que queria deixar, a questão dos dados. E estou só a deixar algumas notas soltas para o debate, porque eu acho que é mais profícuo. Dados. Eu sou daqueles que sou um europeísta convicto e tenho muito orgulho de viver na Europa. A Europa mostrou uma enorme maturidade quando olha para o RGPD e coloca o cidadão no centro e como proprietário dos seus dados. Os americanos têm uma visão muito mais mercantilista, os dados pertencem a quem os consegue construir e coletar. O polo chinês tem uma visão muito mais estatizante, onde os dados pertencem ao Estado. Eu acredito neste modelo onde o cidadão é dono e senhor da informação e dos dados que lhe dizem respeito. E depois, de forma voluntária, pode abrir mão desses dados. Hoje temos milhões e milhões de dados. Temos milhares, no caso de Cascais temos milhões, literalmente, de sensores no terreno. Esses dados estão permanentemente a ser coletados. E para quê? Para podermos ter informação em tempo real, para poder responder àquilo que são as necessidades dos nossos concidadãos. Numa lógica diferente, e é mais um desafio, em Cascais nós hoje temos um cockpit, um Cascais Cockpit, o primeiro no mundo com capacidade preditiva, com capacidade de nós anteciparmos aquilo que vai acontecer na cidade. Os cidadãos hoje já não procuram uma Câmara Municipal reativa. Procuram uma Câmara Municipal, os seus serviços que possam
antecipar os problemas que vão ter. E é isso que hoje temos, tirando partido daquilo que a Margarida disse muito bem, inteligência artificial, ter a capacidade preditiva de antecipar aquilo que vai acontecer. Se estão a chegar muitos carros via autoestrada à minha cidade, eu sei por antecipação que terei uma probabilidade Y de daqui a 30 minutos ter problemas nos meus parques de estacionamento. Ou se eu sei que há uma enchente no comboio da linha de Cascais, eu sei que terei inevitavelmente um problema no sistema de bike sharing que depois as pessoas poderão vir a utilizar. Se eu tenho uma quebra de tensão no ramal da EDP, eu sei que a jusante terei problemas em múltiplos sistemas que funcionam em árvore. Ora, esta visão em árvore de tudo aquilo que acontece, todos os serviços, todos os agentes no território, é uma visão nova, coloca desafios, mas permite uma coisa que até hoje nós nunca conseguimos, pelo menos na democracia moderna, que é assinarmos contratos de serviço, de nível de serviço garantido com os nossos concidadãos. Existe um enorme gap entre os eleitos e os eleitores, nós sabemos, nós políticos, e estamos aqui vários políticos hoje aqui a falar nesta fim de tarde, sabemos aquilo que sentimos, que ouvimos nos cafés, aquilo que falam de nós, como se nós fôssemos também seres humanos com um DNA diferente, não é um facto, não é o facto, mas dizer que através da tecnologia, através dos dados, nós poderemos, dentro de pouco tempo, e falamos em Cascais, assinar contratos com os nossos concidadãos dizendo um buraco em Cascais tem que ser, de uma via pública tem que ser tapado em 3 dias, em 2 dias, em 3 horas. E isto absolutamente transparente, publicitado, criando aquele jargão em inglês de accountability a todos os decisores públicos, porque só assim vamos restabelecer laços de confiança. Há outras formas de o fazer e estamos a fazê-lo, com a democracia participativa, abrindo e sendo transparentes nos processos de decisão, mas isso é um enorme desafio e a tecnologia e as cidades inteligentes poderão no futuro permitir. Última nota, e para não me alongar, o desafio pós-Covid. Todos nós sentimos, eu senti, no confinamento, olhem, tive que aprender a fazer pão, fiz múltiplas variedades de pão em casa, vivi muito mais próximo das minhas filhas, que muitas vezes não me viam com esta frequência, e foi muito bom para a coesão familiar, mas todos nós vivemos um enorme desafio, o desafio da logística das cidades, a forma como as cidades eram abastecidas, aquele dilema de nós não termos uma pequena horta para poder ter os alimentos ali. Bem, todos nós, foi momentos de reflexão, introspeção da nossa vida enquanto seres humanos nesta sociedade. Pois isso é o desafio que as cidades pós-Covid vão ter, é aquilo que eu hoje estou neste momento a estudar, estou a aprofundar, porque penso que nós temos que revisitar o setor primário, a agricultura tem que ser outra vez uma realidade, o país não pode ser dependente, tão dependente de importações do ponto de vista da agricultura. As grandes áreas metropolitanas terão que, obrigatoriamente, ter zonas de expansão associadas ao setor primário, com hortas urbanas, teremos que ter mecanismos de distribuição porta a porta diferentes, a tecnologia tem que ser virada para a qualidade de vida dos nossos concidadãos, teremos desafios enormes e colocaram-se desafios nas escolas, que escola vamos ter daqui para a frente? De que forma os nossos alunos poderão, em segurança, poder continuar a ter uma vida normal dentro desta nova realidade? O desafio dos lares, dos mais velhos, dos mais idosos, dos jovens há mais tempo, todos estes desafios da cidade pós-Covid é aquilo que nos deve centrar. O PSD soube, como um todo, mostrar que os seus autarcas lideram, o Salvador Malheiro, o Carlos Carreiras e tantos outros que por aí fora lideraram. O PSD, de facto, marcou a diferença neste período pandémico. O PSD deve também marcar a diferença, apontando o caminho, qual é a sua visão para a cidade pós-Covid. Muito obrigada, Miguel. Aqui muitas pistas muito importantes para debate, que é só escolher. Pedro, na tua perspectiva, o que é uma cidade inteligente e uma cidade digital? São a mesma coisa, não são? Como é que são cidades também, mesmo os centros que não são cidades, que não são urbanos? Tens a palavra. Muito obrigado, Margarida. Eu começava, se me permitires, só com uma pequeníssima introdução de 30 segundos, mas para saudar
por um lado, todas as pessoas que estão a acompanhar, como é evidente, mas uma saudação especial ao PSD de Pombal e à JS de Pombal, na pessoa do Pedro Pimpão, por esta iniciativa. Eu habituei-me já a conhecer e a admirar o Pedro ao longo dos últimos anos, e portanto isto não é propriamente surpreendente, mas acho que é mais uma iniciativa que comprova de facto o mérito de um percurso político que acho que é exemplar. Uma segunda nota para dar conta da honra que sinto em poder partilhar esta conversa com duas pessoas que, para além de serem amigas e de pessoas que eu, de facto, como o Miguel dizia, que eu muito estimo também, né? São pessoas que eu admiro muito, não é? Portanto, o Miguel é uma personalidade hoje em dia de projeção nacional, por todos conhecida, e eu conheço o seu passado, mas mais do que isso, um presente e um futuro altamente promissor e que a todos nos enche de expectativa, mas que, para além disso, é um autarca, de facto, de referência. Na forma como ele já foi dizendo aqui, com a sua modéstia, ele não se autoelogiou, mas nós percebemos, por aquilo que é obra feita, que de facto o trabalho que tem desenvolvido em Cascais é absolutamente notável, e portanto, sendo alguém que consegue conciliar um pensamento político estratégico, se quisermos, com uma capacidade de execução, acho que é muito importante, porque acho que todos nós conhecemos políticos que são muito bons a pensar estrategicamente, depois não são assim tão bons, não é, na fase de execução, e conhecemos alguns que são muito bons a executar, mas não são propriamente os maiores conceptualizadores, digamos assim, de pensamento e de estratégia. Eu acho que o Miguel consegue conjugar, de facto, estas duas vertentes, e isso é, de facto, de enaltecer. Por último, porque para o fim ficam os primeiros, não é? Uma palavra muito especial à Margarida, não é? Que a Margarida é uma pessoa que quer dizer, quem a conhece eu não preciso dizer nada, não é? Porque a Margarida acho que é consensual, absolutamente consensual, toda a gente lhe reconhece um mérito, quer dizer, é inqualificável, não é? Quase, porque é uma pessoa de uma competência absolutamente fora da média, portanto estamos a falar da Liga dos Campeões, não é? Para a linguagem mais futebolística, mas que, para além disso, e era isso que eu gostava de enaltecer, para além de ser uma pessoa extraordinariamente competente, altamente qualificada, tem de facto um comportamento cívico de uma decência exemplar, não é? Pela postura que tem, que sempre teve em vários momentos. Eu fui acompanhando vários momentos da sua vida mais pública, nos últimos anos, e com uma generosidade e entrega, de facto, ao serviço público, acho que é de enaltecer. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu sinto-me um bocadinho pequenino nesta conversa, mas sinto-me muito honrado por partilhar convosco. Indo agora àquilo que nos interessa, e à pergunta mais concreta da questão das cidades, se uma cidade digital é uma cidade inteligente, eu acho que não necessariamente. Eu subscrevo, aliás, o que o Miguel disse, e portanto não vou repetir muitas das coisas porque a minha visão está muito alinhada, acho que é em todos os aspectos, tentando só acrescentar ou, se calhar, mais enfatizar um ou outro ponto. Eu diria o seguinte: se olhar para o que é que pode ser uma cidade, um planeamento muito macro, digamos assim, de uma cidade de futuro, eu acho que há 3 pilares estratégicos essenciais. Por um lado, nós temos que ter uma cidade funcional. Aliás, antes disso, e a Margarida levantou isto, e eu estou a falar a cidade num conceito relativamente vasto, e portanto, se quisermos em área urbana, um bocadinho, onde hoje em dia está praticamente todo o território nacional, pelo menos está um bocadinho desequilibrado, não é? Mas pelo menos a parte mais litoral eu julgo que está tudo, e portanto, Pombal, nomeadamente, eu aqui quando falo em cidades, penso também em Pombal enquanto área urbana, todo o concelho de Pombal, um bocadinho, que se calhar extravasa até os limites do concelho, não é? É nesse sentido que aqui falo, não é? E eu diria que, portanto, toda esta área urbana tem que ser funcional, por um lado. Em segundo lugar, tem que se olhar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas no presente. Eu diria que é o segundo pilar, para além da funcionalidade, é a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar, se quisermos, das pessoas no presente. E terceiro pilar, a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas no futuro. Isto são 3 pilares que, por vezes, podem parecer tudo mais ou menos a mesma coisa, e têm muitos pontos em comum, como é evidente, mas por vezes são contraditórios. E, portanto, quem tem de tomar a decisão política, os decisores, digamos assim, as lideranças, têm muitas vezes de pesar, de encontrar o break-even point, não é? O ponto de equilíbrio para gerir estas 3 nuances. Porque, por vezes, quando se trata da qualidade de vida no presente, estamos a prejudicar a qualidade de vida do futuro. Se quisermos qualidade de vida do futuro, podemos substituir pela palavra sustentabilidade, não é? É mais ou menos a mesma coisa, neste sentido, é a mesma coisa que eu estou a dizer, não é? E, portanto, o terceiro pilar, se quiseres, podemos chamar de sustentabilidade, mas no fundo é a qualidade de vida no futuro.
e são contraditórios. E às vezes, quando olhamos para uma cidade funcional e queremos que ela seja muito funcional, estamos a prejudicar a qualidade de vida, seja no presente ou no futuro. E, portanto, as interações entre estes 3 pilares acho que nem sempre é muito simples, mas é por isso que há, de facto, políticos e há decisores que têm que tomar estas opções. Qual é o papel da tecnologia no meio disto tudo, ou do digital, se quisermos, no meio disto tudo? É um excelente enabler, portanto, é uma ferramenta que pode ajudar a atingir melhor, de forma mais eficiente, mais eficaz, mais rápida, atingir estes objetivos. Mas é de facto, como aliás o Miguel dizia, não é só isso, quer dizer, é uma ferramenta. Não é? E por isso é que por vezes eu vejo em alguns exemplos que depois são mal sucedidos, não é manifestamente o caso de Cascais, não é? Mas em alguns casos eu já vi alguns autarcas a que olham para a tecnologia e depois de verem o que é a tecnologia, é que sobre isso tentam construir uma estratégia para a cidade em função da tecnologia que existe. Isso não faz sentido, quer dizer, faz sentido encontrar-se uma estratégia para a cidade, perceber-se quais são as carências, quais são as expectativas das pessoas, quais são os objetivos futuros, e depois disso então pegarmos nos meios, nos recursos que temos à mão, e a tecnologia de facto é um excelente recurso, e podemos então a partir daí construir mais qualquer coisa. E essa mais qualquer coisa que se constrói, eu diria que tem também aqui, há 3 patamares. Um primeiro tem a ver com a própria digitalização dos serviços, muitas vezes públicos, e portanto neste caso que estamos a falar ao nível mais local, dos serviços camarários, não é? Ou de freguesia, não é? E isso é importante porque torna muito, dá operacionalidade, controlam-se muitas vezes custos, há outro tipo de eficiência, digamos assim, na gestão dos recursos públicos e se quisermos, do bem comum, não é? Que é isso que move certamente todos os autarcas. Não é? E, portanto, esse primeiro pilar também é muito importante. E eu acho que aí nós temos dado passos relativamente interessantes e importantes, não é? Claro que há de tudo, não é? Temos uns mais avançados, outros menos avançados, mas nós até nem comparamos mal em termos internacionais, a esse respeito. Há um segundo nível, que é um nível de interação com os cidadãos. E, portanto, aí já tem a ver também muito com o serviço público que é prestado, mas já é numa lógica de interação com cidadãos. E aqui eu diria que também já estamos num ponto, não num ponto ótimo, estamos ainda longe em muitos aspectos, mas já demos alguns passos, pelo menos em algumas autarquias, não é? já demos alguns passos interessantes, não é? Pelo menos eu vejo vontade de começar a dar alguns passos interessantes. Ainda há muito a fazer-se, mas já há alguma motivação a esse respeito. Não é? Mas eu diria que há um terceiro, que é onde aí entra de facto o conceito de Smart City verdadeiramente dito, não é? Que é tornar a cidade em si, mais propriamente do que a Câmara Municipal, ou do que uma junta de freguesia, ou do que um determinado serviço público. É tornar a cidade, enquanto tal, numa espécie de uma plataforma inteligente, que possa interagir, em que de facto as pessoas, as empresas, os cidadãos em geral, quem a visita, quem lá vai fazer negócios, quem quer investir, etc., possa perceber que tem meios e recursos a funcionar na própria cidade em simultâneo, lá está, muito por força do tal enabler digital, né? Mas possa de facto ter acesso a toda essa plataforma, digamos assim. Né? E aí nós ainda, quer dizer, com honrosas exceções, não é? E acho que Cascais aí é absolutamente exemplar, não é? Mas infelizmente é excepcional o caso, não é? Não é, quer dizer, é ótimo ouvirmos o exemplo do Miguel, não é? Que é de facto o grande mentor do que se fez, o que se tem feito, vindo a fazer em Cascais, e se está a fazer em Cascais. É ótimo para nos servir como farol, digamos assim, mas cuidado, não pensemos que a realidade nacional é a realidade de Cascais, não é? Está muito longe disso. E, portanto, é um caso excepcional. Não é? Pronto, mas e, portanto, para dizer porque esta lógica de plataforma eu acho que ainda não existe muito, absolutamente imbuída, digamos, não está imbuída no espírito, digamos assim, da maior parte dos dirigentes autárquicos do país, não é? E dirigentes políticos no país. Não é? E eu isso acho que é o passo que vale a pena ser dado. E porquê que vale a pena ser dado? Porque a competitividade, ou a competição, mais até a competição, é cada vez mais global, não tínhamos grandes dúvidas quanto a isso. Nós hoje vivemos, eu já estou a demorar se calhar um bocadinho mais nesta intervenção inicial, portanto isso pode ficar depois para o debate, mas eu tenho falado um bocadinho de um conceito que eu lhe chamo de territorialidade difusa, não é? É uma coisa um bocadinho complexa e sofisticada enquanto termo, mas não encontro uma forma um bocadinho mais simples. Mas, de facto, os avanços tecnológicos que estamos a sofrer, esta tal revolução, a quarta revolução industrial, como quisermos chamar, tem trazido um conjunto de novas tecnologias. O exemplo mais claro é a inteligência artificial. Outro também muito claro para nós percebermos é, por exemplo, as impressoras 3D, ou impressão 3D,
que torna o conceito de espaço muito diferente. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Nós hoje em dia podemos com muita facilidade ter um centro de design de um determinado produto, por exemplo, sediado em Pombal, que se calhar dentro de um escritório que não precisa até ser muito grande, não é? Nem ter condições absolutamente excepcionais do ponto de vista, basta ter uma boa infraestrutura de software e de hardware, não é? E a partir daí pode-se conceber um produto e depois esse produto ser distribuído por todo o mundo através de um link, e as pessoas ao clicarem nesse link, se tiverem uma impressora 3D ao lado, por simplesmente têm acesso ao produto no minuto a seguir, ou passado uns minutos, dependendo da velocidade da impressora, não é? E, portanto, aquelas cadeias de distribuição, as cadeias de valor tradicionais, estão a sofrer uma ruptura uma disrupção muito significativa, não é? Que nós ainda não a estamos a sentir no dia-a-dia, mas não é muito difícil nós prevermos que vai acontecer nos próximos tempos, não é? Ainda por cima porque temos fenómenos como este da pandemia que são aceleradores muito importantes a esse respeito, não é? E eu estou a dar este exemplo, se calhar nós todos conhecemos que é um bem muito material, quer dizer, se eu precisar hoje, estou em casa e vou jantar e vou ter à noite convidados e não estava à espera e preciso de mais 3 copos na mesa, se eu tiver uma impressora 3D em casa, eu se calhar vou no meu computador, vou ao IKEA e compro 3 copos e imprimo-los em casa, não é? E tenho-os aqui ao meu lado daqui a bocadinho. E, portanto, tudo isto é uma mudança, de facto, de paradigma muito grande no que diz respeito a todos os modelos económicos que conhecemos e principalmente às cadeias de distribuição, não é? E isto, portanto, por isso é que eu chamo de territorialidade difusa, não é? Hoje em dia vão surgir desafios, mas muitas oportunidades também para novos territórios, não é? E acho que desse ponto de vista Pombal deve também perceber estas novas dinâmicas, porque pode haver oportunidades, se calhar eram inimagináveis há 5 ou 10 anos atrás, não é? Pombal era suposto ser uma cidade colocada algures aí no oeste, não é? E que estava um bocadinho limitada a estar no centro do país, entre Lisboa e Porto, mais ou menos, não é? E não ter uma centralidade. Pode criar centralidades também, não é? Hoje em dia, não é? Com outra... E eu estou a dar o exemplo do copo, mas posso dar dos talentos, das pessoas, não é? Que hoje em dia podem trabalhar de muitos sítios e, portanto, pode-se atrair outro tipo de pessoas para Pombal, outro tipo de talentos e, a partir daí, criar novas dinâmicas associadas a estes novos conceitos, não é? Pronto, mas isto para pistas iniciais falei mais até do que pretendia, peço desculpa e fico por aqui, para já. Não, de todo. Acho que não, aliás, vamos certamente, vamos passar para as questões, mas há aqui alguns tópicos muito importantes e que de facto são incontornáveis, embora tenham sido trazidos por vós com muita naturalidade, como a questão, por exemplo, da democracia representativa e participativa, quero dizer, e portanto, e da relação com os cidadãos e o que é uma cidade inteligente do ponto de vista dessa relação, que no fundo há de ser um sentir de tal forma em que se pode antecipar aquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos, isto obviamente também jogando digamos, com um contexto mais amplo de até manipulação e de populismos, etc. E, portanto, como é que ficamos aí no meio? E penso que de facto a inteligência da relação e no sentido do bem comum será a solução, mas outras coisas que foram ditas e que achei muito, muito interessante de ambos, como a ideia de facto já não basta se termos uma Câmara e juntas de freguesia inteligentes, não basta que a relação entre os cidadãos no tal segundo nível que disseste seja também ter cidadãos inteligentes, mas é preciso ter, mais do que isso, é preciso ter a noção quase de espaço inteligente e de que, como plataforma, o território é o universo, provavelmente. E, portanto, eu não querendo, de alguma forma, enfim, condicionar a reflexão, mas no meio disto tudo eu não resisto a perguntar ao Miguel, não tem que ser, enfim, não podemos... digamos, não tem que seguir a ordem um e outro, mas o que é que um diretor de futuro, não é? Como é que avalia, o que é que um diretor de futuro faz em Cascais e como é que ele é avaliado, quando é que lhe dão excelente? Enfim, isto é um bocadinho enfim, e no Pedro muita curiosidade sobre o que é viver dentro de um player como é a Microsoft, não é?
esta tentativa, esta antecipação de um futuro onde de facto a tecnologia é muito, sendo instrumental, é muito importante. Não é? Mas eu passo-vos a palavra. Muito brevemente, porque o diretor de futuro é alguém. Agora já. O diretor de futuro é alguém que está constantemente alerta, ele tem uma função claríssima de andar pelo mundo, ouvir o mundo, ler muito, e as equipas dele estão nos interstícios de todo o município, ou seja, não é um compartimento estanque. Ele aparece em projetos nas áreas mais distintas, da área social, a área da saúde, e, portanto, é um conceito de inovação não compartimentada, mas inovação e exploração, mais do que inovação, absolutamente descentralizada e em toda a organização. Isto obriga, nós temos uma higiene de viajarmos, de estarmos abertos a aprender, de partilharmos informação, e na partilha aqui é que está o segredo do negócio, e não guardarmos só para nós as melhores soluções para gerir a cidade. Pegando naquilo que o Pedro disse, e bem, este desafio enorme, só para vos dar uma nota, aquilo que o Pedro estava a dizer das impressoras 3D, as pessoas não têm noção, mas quem mais investe em impressoras 3D no mundo são as empresas de shipping. As empresas de shipping estão a entrar no capital acionista da maior parte das empresas que produzem impressoras 3D e têm equipas só a investigar na área das impressoras 3D. Precisamente por aquilo que o Pedro disse, porque o próprio shipping está em causa. Se nós por acaso desenvolvermos as impressoras 3D a um nível que deixe de ser necessário transportar bens por grandes distâncias pelo mundo fora. É uma globalização diferente. É uma globalização tecnológica e onde vão aparecer outros problemas, como os direitos de autor, como é que nós conseguimos remunerar quem de facto teve um custo no desenvolvimento das peças, do design, do conhecimento. Outra nota que vos queria dizer é que, de facto, porque é que hoje estamos a falar de cidades? Nós hoje estamos a falar de cidades porque elas cada vez mais têm importância. Já não é só um lugar comum dizer-se que daqui a 15, 20 anos 70% da população mundial vai viver nas cidades. Isso é um facto. Mas está a acontecer mais do que isto. Em Portugal, como no resto da Europa, os governos centrais estão a sofrer um efeito tenaz. Estão a perder cada vez mais poder que está a ser sugado para uma Europa cada vez mais macrocéfala, coisa com movimentos positivos, movimentos negativos, que é algo que não vamos discutir aqui agora, mas depois também os governos centrais estão a perder alguma soberania para esta municipalidade e para este mapa intersticial de milhares e milhares de autarquias por essa Europa fora. Curiosamente com resultados muito positivos, ou seja, este municipalismo até funciona. Hoje já não se pode passar um atestado de minoridade aos autarcas. Há autarcas bem preparados, os quadros das câmaras municipais são altamente bem preparados. Hoje acontece uma coisa muito curiosa, que é quadros da administração central pedem mobilidade para a administração local. Coisa que normalmente acontecia ao contrário, que era quase o caminho natural, era alguém entrar como funcionário público numa autarquia e depois almejar chegar a uma direção-geral ou chegar a um alto cargo na administração central. Hoje acontece a mobilidade inversa, porque de facto, onde há mais inovação, onde há mais disrupção, onde há mais capilaridade, capacidade de jogar e de se adaptar às novas realidades, é nas autarquias. Viu-se no combate ao Covid e vê-se nesta inovação permanente, porque somos estruturas mais enxutas, mais estreitas, onde a diferença entre o top management e o chão de fábrica é muito curto e, portanto, é possível nós implementarmos transformações absolutamente fantásticas na vida das pessoas. E isso é um desafio enorme. Agora, nós não podemos, e o Pedro, agradeço-lhe as palavras que me dirigiu, mas eu costumo dizer que é muito fácil ser autarca em Cascais. Reparem que Cascais é o segundo município do país, é o segundo maior orçamento do país, logo a seguir a Lisboa. Porque a lei das finanças locais está altamente desequilibrada, quer dizer, é fácil ser autarca em Cascais porque nós temos meios. Não quero menosprezar a gestão que foi feita, a criteriosa dos bens da coisa pública, claro que sim,
mas, de uma forma geral, os municípios da área metropolitana de Lisboa são superevitários. Estamos a falar de alguns municípios da área metropolitana de Lisboa com centenas de milhões de euros de poupança. É isto que estamos a falar hoje em dia. É um desequilíbrio avassalador. E mesmo dentro da área metropolitana de Lisboa existem desequilíbrios que é sempre este que eu utilizo como exemplo. Cascais tem um orçamento maior do que Sintra, quando Sintra tem 3 vezes o território de Cascais e 2 vezes a população de Cascais. Reparem, eu hoje tenho 3 filhos, imaginem o que é que seria eu gerir uma casa com 3 vezes a área desta casa e se em vez de ter 3 filhos tivesse 6. Bem, era ainda mais feliz do que sou, isso não tenho dúvidas nenhumas, mas seria muito difícil gerir com o mesmo orçamento esta nova realidade. Pois é isso que acontece. Sintra tem um orçamento menor do que Cascais, com o triplo da área e com o dobro da população. E isto cria desequilíbrios enormes no desenvolvimento territorial, e Sintra é só o segundo maior município do país. E caminha rapidamente a passos largos para ser o maior. Vai ultrapassar Lisboa, se não no próximo censo, nos próximos 15 anos será o maior município de Portugal. E isto, a par da digitalização que é necessária, da inteligência que é necessário agregar nas cidades, temos que olhar como é que vamos financiar todo este movimento de adaptação a um futuro que não é longínquo, é um futuro que já está aí. Pedro, isto é brutal. É verdade, sem dúvida, não é? E acho que o Miguel foi bastante, quer dizer, desse ponto de vista bastante claro, e portanto eu não tenho muito a acrescentar desse ponto de vista. Eu só diria o seguinte, que me veio-me à memória ouvir a pergunta da Margarida, né? Aliás, um pequeníssimo parênteses, veio-me à memória porque o Miguel voltou a falar da questão do shipping e da impressora 3D, só porque eventualmente quem nos ouve pode não ter noção disso. Eu dei o exemplo dos copos, isso pode parecer que é uma questão que vai afetar os pequenos objetos e o retalho. Hoje em dia nós temos aviões que 80% deles desses aviões, das peças, dos componentes, já são impressas em 3D e voam por aí, não é? Temos painéis solares do tamanho de um campo de futebol que são impressos em 3D. Portanto, temos tropas americanas que estão no Afeganistão e toda a distribuição alimentar é feita através da impressão 3D. Portanto, comem do que imprimem, não é? Portanto, isto apenas para deixar umas luzes de que a mudança que eu estou a dizer não é uma pequena detalhe da nossa vida doméstica, não é? Muito mais do que isso, não é? Bom, mas voltando à questão de fundo e que tem a ver com os riscos associados. Eu vou fazer o papel agora menos simpático, se calhar, mas é para dizer que, evidentemente, todo este processo também tem riscos, tem oportunidades gigantescas, não é? E acho que pode contribuir de forma para invertermos a história da humanidade e darmos um salto civilizacional, eu diria até, não é? Olharmos para a qualidade de vida das pessoas e preocuparmos de facto com outro tipo de, quer dizer, com aquilo que de facto vale a pena e interessa, que é de facto vermos pessoas felizes e vermos pessoas com condições de vida, não é? E de forma justa do ponto de vista social, mas isto tem riscos, não é? Eu normalmente vejo 3 riscos, mas eu agora tenho de acrescentar de facto um quarto face aos últimos meses e anos, talvez até já, não é? Que estamos a viver e que a Margarida aludiu há pouco, não é? Os riscos em primeiro lugar, aliás, o Miguel também falou disso logo na primeira intervenção, é a questão do Big Brother, vamos simplificar, não é? E, portanto, evidentemente, quando há toda esta sensorização, esta recolha massiva de dados, quando há, de facto, todo este tratamento dos dados, há análises preditivas, há tudo o que estamos a falar, o machine learning, a inteligência artificial, etc., isto é uma utilização de dados que, se não for feita de forma responsável e ética, pode levantar problemas, como é evidente, não é? E aí, evidentemente, nós na Europa estamos à frente do resto do mundo, felizmente, mas temos de estar sempre permanentemente vigilantes e atentos, porque a tecnologia evolui muito rápido e nem toda a gente tem o comportamento adequado, não é? E às vezes as próprias dinâmicas às vezes levam-nos por caminhos que não são os certos e, portanto, é muito importante que haja normas, enquadramento que nos proteja a todos enquanto cidadãos. Segundo grande risco tem a ver com as questões de segurança, porque nós também temos uma presença digital que, em certo sentido, é igual à presença física. E nós, para a presença física, nós temos polícia, sabemos disso, nós temos portas nas nossas casas que trancamos, andamos com chaves no bolso, trancamos o carro. Quer dizer, todos nós fomos criando proteções à nossa vida física ao longo de séculos, não é? Para o digital temos de criar também essas proteções e hoje em dia não as temos manifestamente. Portanto, nós todos achamos que a natureza das coisas está a começar, estamos a aprender, não é?
Terceiro nível tem a ver com, terceiro risco, se quisermos, tem a ver com as desigualdades que se podem gerar. Porque nós ainda não falamos disto, mas a verdade é que quando há pouco eu falava de uma cidade como uma plataforma ou dos serviços públicos em que os cidadãos interagem, nós temos que perceber que os cidadãos não estão todos no mesmo patamar, não só do ponto de vista da literacia digital, como do acesso a recursos e a meios, não é? E acesso à informação e saberem analisar às vezes a informação, tratar a informação. Portanto, isto pode criar novas exclusões para as quais temos de estar atentos. Não é? Quarto e último, que é o tal que já é o acrescento, não é? Tem a ver de facto com esta... e já não é o Big Brother, porque isto é feito absolutamente dentro das normas, dentro daquilo que todos nós conhecemos e com o consentimento dos próprios. Há uma manipulação que é mais facilitada por via desta facilidade digital, não é? E nós já percebemos isso em alguns atos eleitorais nos Estados Unidos, no referendo do Brexit e outros em que hoje se sabe que houve de facto tentativas deliberadas de manipulação das pessoas de forma direcionada, mas sentimos isso quer dizer, é uma tendência que é difícil nós percebermos onde é que vai parar. Até porque isto cria mecanismos, isto é uma conversa até um bocadinho mais profunda que não será para hoje, nós temos de perceber até que momento, qual é o momento em que a democracia representativa não vai ter a tentação de ceder a uma democracia mais direta, porque os meios e os recursos vão ser muito fáceis. Portanto, vai ser muito fácil fazer referendos diários daqui a uns anos, não é? E qualquer dia quase ao minuto. E qualquer dia, se calhar, está o Pedro Pimpão a gerir uma autarquia, por exemplo, ou o Miguel a gerir o país, ou seja o que for, não é? E se calhar está no meio de um Conselho de Ministros, de uma reunião de Câmara, ou seja do que for, e está a colocar online questionários para as decisões serem tomadas pela população. Porque a democracia é o governo popular. E nós vamos ter sempre de perceber qual é a diferença entre a democracia, como nós a concebemos, que é a democracia representativa, daquilo que é a demagogia, se quisermos, não é? Portanto, a democracia e demagogia, se repararem, são palavras que têm mais ou menos a mesma origem no que querem significar, são palavras muito parecidas, com a mesma base etimológica, não é? E que às vezes a fronteira é muito mais ténue do que parece. E nós, com estes meios, vai ser muito fácil a demagogia ganhar face à democracia, não é? Mas fico por aqui só para lançar estes alertas também, embora não seja tão simpático, mas acho que é útil, não é? Pois não, é utilíssimo, não é? Eu acho é que ficamos todos com vontade de discutir N coisas, porque de facto é muito importante e porque, enfim, a questão, por exemplo, lá está, das cidades inteligentes significa tal dimensão de futuro que o Miguel já tem como diretor na autarquia e que tu, Pedro, disseste que era um dos níveis, era exatamente a questão do futuro, e que pode ter um trade-off com aquilo que são os vaticínios presentes, não é? De uma democracia de auscultação em direto daquilo que está a acontecer, e portanto é aqui que eu penso que os políticos deverão ter e saber convencer e ter a confiança, merecer a confiança para poder ter um voto em determinadas decisões que eventualmente não são muito populares no imediato, mas que são importantes para o futuro, não é? Portanto, isto é de facto uma arte e um mecanismo muito importante e aqui os políticos claramente, e o Miguel com responsabilidades, e o Pedro, que está ali, enfim, mais caladito, mas com responsabilidades claramente autárquicas, é fundamental. E aquilo que eu gostaria também, até porque estas coisas têm de facto não há limites, não é? Quando estamos a falar no 3D, hoje já são feitos impressões a 3D com material genético, não é? Com parte de organismos que são colocados em cirurgias, portanto, isto é de facto um limite que não existe. E, portanto, aquilo que eu perguntava, enfim, não, em jeito, as perguntas são tantas que é muito difícil, enfim, escolher, mas do ponto de vista, assim, em termos de, e estamos a seguir uma ordem, portanto vai ser o Miguel e o Pedro, e portanto o Pedro está sempre em vantagem, porque é sempre no fim, não, mas a ideia é um bocadinho, o que é que o Miguel acha que é de facto um dirigente autárquico inteligente, neste sentido de futuro, e quando eu digo o que é mais do que generalidades, enfim, o que é
o que é que, sei que não dirias de generalidades, não é? Mas o que é que tu achas que, para aquele que está num concelho ou numa freguesia eventualmente com problemas de baixa densidade e de dificuldade, ou para aquele que está sufocado em pressão demográfica e em fluxos de mobilidade e em problemas de outro género, o que é que tu achas que de facto é característico não é característico, mas aquilo que tu definirias como o essencial para um dirigente autárquico acreditar num futuro inteligente? Margarida, eu respondo à pergunta, mas eu Claro. como político, eu estou tentado a só fazer algum comentário ao que o Pedro disse, porque é algo que a mim me fascina muito, esta área, e dizer-vos o seguinte: de facto, nós em Cascais temos um orçamento participativo e temos essa constante auscultação da população. A mim assusta-me muito esta visão de futuro, que é um perigo que corremos, e o Pedro ainda bem que tocou nesse ponto, porque de facto corremos, daquilo que tu disseste, Margarida, de um vaticinar permanente daquilo que vai acontecer através de uma auscultação também ela permanente. Nós temos hoje um exemplo que não é um exemplo de sucesso. Emmanuel Macron apresenta um programa eleitoral baseado do maior estudo social já alguma vez desenvolvido em França, que de alguma forma vai auscultar os franceses, perceber o que é que eles querem e depois a seguir oferece-lhes exatamente aquilo que eles querem. É um bocadinho perguntar: quer sabor a chocolate ou quer sabor a morango? Prefere chocolate? Então leva chocolate. O papel do político não é esse. O papel do político é dar mais do que o chocolate, é dizer: tens aqui chocolate, mas se calhar tu não era chocolate que tu precisavas, e o que nós precisamos é de mudar de vida e beber um sumo ou fazer outra coisa qualquer. E, portanto, e prova de que essa estratégia não funciona é que Emmanuel Macron, depois de auscultar, de oferecer aquilo que o eleitorado queria, ganhou eleições, mas depois não tem um sonho, não tem uma estratégia para além de oferecer aquilo que as pessoas pediram, que pelos vistos pediram, mas depois não queriam, porque ele até fez algumas das coisas que pediram e depois as pessoas até não queriam, porque fazer política também é inspirar. E entronca na tua pergunta: como é que eu vejo um político nesta nova realidade com capacidade preditiva de auscultar permanentemente a população, de ter sensores? Vejo um político com muito mais tempo para pensar nas pessoas. Eu costumo dizer que 80% das funções de uma autarca serão substituídas por inteligência artificial. Aquilo que eu hoje faço para licenciar um edifício, para licenciar uma atividade económica, mandar uma equipa para tapar um buraco, a recolha de lixo, tudo isso são funções com as quais nós, autarcas, perdemos muito tempo, que de futuro poderão ser desenvolvidas por um gestor municipal, que é uma inteligência artificial, que garante que a cidade está limpa, que a cidade está organizada, que a cidade é segura, e os outros 20% que nós consumíamos para pensar, para sonhar, para idealizar a cidade do futuro, vão passar a ser os 100% da atividade do político. O político pode ser deixar de perder tempo com ações cotidianas que não somam valor, para ser alguém que tem essa função de inspirar, de liderar pelo exemplo, de desromper com a realidade e dizer que agora não é por aqui, de arriscar. Hoje arrisca-se pouco. E isso é tudo aquilo que eu penso, e por isso eu, sendo um otimista militante, já me vejo nessa realidade e serei um político muito mais feliz ainda, porque farei aquilo que mais gosto, que é pensar como posso melhorar a vida das pessoas e não tanto estar preocupado com esta ação cotidiana que as AIs, as inteligências artificiais, irão com certeza resolver de uma forma muito melhor e mais eficiente e mais eficaz do que nós, seres humanos. Excelente resposta. Essa matou-me completamente. É isso mesmo. Agora, Pedro, nós temos aqui portanto,
Nuno Salvador enviou aqui um conjunto de perguntas que eu acho que como temos o limite da hora, vão ser enviadas, certamente muitas terão resposta depois, até por nós ou por vós, posteriormente, enfim, com o Pedro. Uma delas, e a primeira a nível muito estratégico, eu penso que ele refere, que é a pergunta do milhão, é um bocadinho, eu acho que é mais para o Pedro Pimpão, porque é no fundo para o cenário do Conselho de Pombal, qual é a estratégia que sugeriam e por onde é que começavam. Acho que obviamente que enfim, acho que aqui poucos, provavelmente os dois não se atreveriam a dizer sem conhecer no essencial e no detalhe também aquilo que é. Mas tem várias e, portanto, teremos a oportunidade, mas Pedro, tem aqui uma, de facto, que eu acho que te pedia que se nos ajudavas, que tem a ver um bocadinho com as boas práticas e no caso concreto de Pombal, que é um concelho que é reconhecidamente um conselho incubador de boas práticas na administração pública há muitos anos. Eu lembro-me nos primeiros prémios de boas práticas da administração pública do Conselho de Pombal ganhar prémios, não é? E portanto, já há 20 anos talvez, algumas muito, portanto, nomeadamente em processos desmaterializados, portanto, no tal nível de digitalização dos serviços públicos, e, portanto, se não faria sentido partilhar esses projetos por mais municípios, mas numa lógica colaborativa e nesta nova era, não é? Onde tudo onde a velocidade impera e, portanto, se calhar partilhar boas práticas não se faz como se fazia há 20 anos atrás, em que as pessoas se juntavam, faziam grupos de trabalho e depois, enfim, estudavam, analisavam, adequavam, não sei. Portanto, como é que tu, nomeadamente pela experiência e pela responsabilidade que tens na empresa onde estás, como é que tu vês isto da disseminação das boas práticas, da disseminação das boas práticas aqui num sentido de território, não é? E não no sentido digamos, de uma réplica de massificada de tecnologia. Se conheces bons exemplos, como é que tu vês esta questão aqui dentro daquilo que pode ser um espaço inteligente de partilha? Sim, pois, relativamente à questão concreta de Pombal, como tu disseste bem, não é? Estavas a dizer bem, eu de facto não sou a pessoa mais habilitada, está aqui o Pedro Pimpão e todos os outros, não é? O Alexandre e tudo, e quer dizer, conhecem muito melhor o território, portanto não me atrevo sequer a dizer seja o que for, não é? Agora, de facto, na perspectiva que colocas a questão, eu acho que está é mais uma vantagem de falar a seguir ao Miguel, não é? Eu socorro-me um bocadinho à intervenção que o Miguel fez, apesar de parecer que não tenho ligação, não é? Ou melhor, parecer que as questões são muito diferentes. Isto porquê? Porque eu acho que as boas práticas, ou se quisermos os bons exemplos, existem já à escala planetária, então existem incontáveis números, não é? Os case studies para todo tipo de abordagens e todo tipo de circunstâncias concretas em que se aplicam sistemas digitais, há muitos, não é? Aliás, o Miguel falou de vários que já se aplicam em Cascais, que de facto é desse ponto de vista em muitos aspectos pioneiro no país, mas à escala planetária há de facto muitos, não é? E, portanto, a boa prática hoje em dia é relativamente simples de se aprender com o que se passa noutros locais e depois, evidentemente, fazer o filtro e perceber o que é aplicável, o que não é e como é que é aplicável. Agora, há um ponto que eu acho que é aí que talvez valha a pena enaltecer e por isso é que faço a ligação à intervenção do Miguel há pouco. Há um elemento de liderança destes projetos que esse é muito difícil de ser replicado, quer dizer, automaticamente, digamos assim, ou por via tecnológica, não é? E esse elemento, que é o elemento humano, que depois confere o tal filtro que falava há pouco o Miguel, não é? Que no processo de decisão tem que ser incorporado, não é? E isso é que muitas vezes faz a diferença. E por isso é que me parece importante que os políticos se preparem muito e bem, não é? Como, aliás, eu acho que se tem notado no PS de Pombal e nota-se com este ciclo que está a realizar. Há uma preocupação de se preparar. Porque nós, do ponto de vista tecnológico, com muita facilidade vamos ter processos automatizados até processos de decisão. Portanto, a inteligência artificial vai permitir até que a própria decisão final, com base em vários procedimentos que também já aqui se falou, de recolher dados automaticamente, de analisar os dados também de forma inteligente ou automática. A partir daí haver análises preditivas do que se vai acontecer no futuro também de forma automática. O processo de decisão depois também pode ser automatizado.
Mas eu acho que se nós não conseguirmos introduzir o elemento humano em tudo isto, vamos perder muito, não é? Vamos perder muito. E, portanto, eu diria que talvez a boa prática é esta, é perceber que preparem-se as pessoas, não é? Porque a tecnologia essa está a fazer o seu caminho e vai fazer e vai estar disponível, e eu acho cada vez mais, de forma, por cima, mais acessível, mais barata, não é? Aquilo que vai fazer a diferença de uma cidade ser bem gerida ou um concelho, se quisermos, ser bem gerido ou mal gerido, vai ser depois o elemento humano que é ali introduzido. Não é? E isto do ponto de vista positivo e construtivo. Há depois o lado dos riscos, que há pouco aludia. Então aí é absolutamente decisivo, não é? Porque, quer dizer, se não houver princípios de responsabilidade, sentido ético, sentido de futuro, não é? Como há pouco também aqui já se dizia, que o Miguel normalmente referiu bastante, não é? Se não houver esse sentido de futuro, porque não será talvez muito difícil, não é? Como aliás já aqui o Miguel dava o exemplo também, não é? de França, não é? Não será muito difícil nós colocarmos uma máquina de inteligência artificial a fazer avaliações do que se passa nas redes sociais, perceber qual é o sentimento, não é? Que isso hoje já é fácil de se fazer, até o próprio sentimento. As pessoas nem precisam de expressar as suas vontades, não é? Mas consegue-se analisar qual é o sentimento popular e, portanto, decide-se em conformidade. Mas, normalmente, se isso fizermos, nós vamos estar sempre a tratar do presente e não vamos tratar do futuro. Não é? Quando estamos a olhar para preparar as próximas gerações, tem que haver o tal elemento de liderança política, não é? Que vai para além daquilo que há bocadinho chamei a demagogia, não é? Eu estou a simplificar um bocadinho, porque, ou melhor, eu nem estou a simplificar, eu se calhar estou a ir à origem das palavras, não é? A demagogia era isto, não é? De facto, a demagogia, se formos ver o que é que significa direção do povo, é o povo a dirigir, não é? O povo a mandar, não é? Mas quer dizer, quem é o verdadeiro democrata percebe que a democracia funciona se houver layers de filtro, digamos assim, de intermediação, digamos assim, entre aquilo que é a vontade expressa e aquilo que é a decisão final. E nós tendemos, não encontramos ainda um método melhor, é através das eleições. Escolhem-se representantes e são precisamente esses representantes que têm que ter esta capacidade acrescida, como dizia o Miguel, de ver um bocadinho mais além da linha do horizonte, não é? E tomar decisões em nome coletivo e não em nome individual. Não é uma soma de vontades individuais, não é? É uma visão de conjunto, não é? E eu acho que essa talvez seja a lição que devemos apreender, não é? Porque depois, Maria, não quero fugir à questão propriamente dita das boas práticas, porque essas existem e, nomeadamente, eu tenho todo o gosto, nós na Microsoft, então, pela escala que temos global, temos imensos casos em que, quer dizer, estou absolutamente disponível para partilhar todos esses bons exemplos que podem servir de inspiração, mas se depois não forem bem, não tiverem um elemento humano de talento, digamos assim, nas lideranças, não funciona só por si, não é? Não, aliás, esta é uma questão que nos foi colocada agora exatamente pelo Patrick Mendes, um empresário, é exatamente a questão das cidades digitais e das cidades inteligentes enquanto facilitadoras da inclusão social, nomeadamente para as pessoas com necessidades especiais e com diferenças que é essencial, não é? De facto, a questão das cidades digitais e dos espaços digitais como amigos das pessoas e quase personalizados, mas no sentido daquilo que são as maiores fragilidades das comunidades e, portanto, enfim, para mim é um privilégio estar aqui e a vontade de conversar convosco e de vos ouvir é muito grande. Eu deixo esta pista aqui final e tentando, obviamente, respeitar um tempo que é o que nós quisermos, mas que obviamente nos levaria a estar muito tempo e, portanto, eu devo dizer que foi um privilégio estar aqui convosco, com o Pedro, com o Miguel, com a convite do Pedro Pimpão, que é um colega que conheci na Universidade de Coimbra, não é? E que fomos colegas no Parlamento, com uma gratidão muito grande pelo papel que ele teve como coordenador na Comissão de Educação, com uma capacidade de trabalho e bom feitio e de boa disposição incrível, e um verdadeiro social-democrata, e com o Alexandre Santos, naturalmente a Esperança Pombal já eu agradeço imenso, e portanto eu não quero ser eu a acabar, aliás quem acabará é o Pedro, mas eu deixo-vos, Pedro e Miguel, enfim, a vocês a oportunidade o tempo de dizerem as palavras que entenderem para finalizar. Da minha parte, um grande agradecimento pelo convite e pela possibilidade de estar aqui convosco. Bem-ajam.
Então, mantendo a ordem, só breves palavras, já ultrapassámos o tempo, para agradecer a moderação da Margarida, agradecer ao Pedro Pimpão esta vontade de agitar as águas e provocar o debate, é fundamental. Podíamos estar aqui mais 2 ou 3 horas, são temas extremamente aliciantes e cativantes, e a Margarida tem toda a razão nisso. E agradecer ao Pedro Duarte, que esta vida às vezes aproxima-nos, às vezes não estamos tão próximos, a política é mesmo isso, mas as amizades perduram e isso nós nunca esquecemos, e o Pedro é um bom amigo, e foi muito bom estar aqui neste fim de tarde convosco, nesta amena cavaqueira, a falar de temas que me são caros, mas que acima de tudo são caros a todos os nossos concidadãos, porque é para eles que nós cá estamos. Eu também, da minha parte, é só mesmo para me despedir e para agradecer muito e reforçar, se a minha expectativa inicial já era de grande orgulho e de honra de poder partilhar este momento convosco, quer dizer, acho que as expectativas foram ainda excedidas. Ainda bem que pude aprender também convosco um bocadinho e partilhar este momento com bons amigos, né? E pronto, espero poder rever-vos, como dizia o Miguel no início, rever-vos aí já fisicamente no curto prazo, né? Será bom sinal para todos. Muito obrigado. Então, acho que me compete a mim, Margarida, não é? Terminar aqui a nossa sessão, a nossa conversa, e dizer que o Pedro acabava de dizer que superou as expectativas, e neste curto espaço de tempo, e nós temos que nos habituar a isto, nós também políticos, não é? A discutir as coisas, sermos objetivos, sermos assertivos e aproveitarmos bem as oportunidades, e creio que a sessão foi muito produtiva, muito enriquecedora, foram aqui dadas muitas pistas, tanto pelo Pedro como pelo Miguel, e por isso quero agradecer-vos do fundo do coração. À Margarida, é bom rever a Margarida depois de tantos tempos e tempos tão agitados que vivemos no Parlamento juntos, e desejar-lhe a maior sorte do mundo. Sabe que conta comigo para aquilo que precisar, e temos uma amizade genuína, assim como ao Miguel e ao Pedro, que sendo de ambos da mesma geração, também há muita expectativa naquilo que o Pedro e o Miguel, cada um com o seu background, pode dar também à atividade política a nível nacional, porque nós precisamos realmente de ideias disruptivas, de novas abordagens para os diversos temas, e há gerações que têm que começar a assumir essas responsabilidades, e o Miguel e o Pedro são, para mim, pessoalmente, 2 boas referências do ponto de vista destas novas abordagens para estas temáticas. Queria agradecer ao Daniel, que é o nosso responsável, que esteve aqui na parte de trás da cortina, a tratar de tudo o que era relacionado com esta nossa transmissão, que correu muito bem, assim como o Alexandre, que agora tem expectativa, que o Alexandre agora vai resumir aqui as conclusões do debate, e depois nós vamos partilhar também com os oradores e com a Margarida, para depois vocês darem o vosso contributo. Só queria dizer que nós tivemos várias perguntas, nomeadamente da Cláudia Costa, da Nicole Lourenço, do Nuno Salvador, do Patrick e de mais algumas pessoas que foram fazendo comentários e que nos mandaram mensagens em privado. Aquilo que eu vos ia pedir, ia solicitar, que tanto o Miguel e o Pedro, eu vou enviar-vos por e-mail estas questões, e depois vocês respondem e nós fazíamos chegar as vossas respostas, se vocês concordarem assim com esta metodologia. E por isso, obrigado a todos. A quem nos está a acompanhar, nós tivemos uma média 60, 70 pessoas a acompanhar-nos sempre durante esta sessão, o que, se fosse no anfiteatro ou no auditório, já era uma assistência muito interessante. E agora vamos partilhar esta nossa sessão no YouTube, para que as pessoas possam assistir e nós próprios também ir bebendo daquilo que foi as vossas intervenções altamente inspiradoras, e por isso termino agradecendo a todos esta vossa participação. Alexandre, não sei se queres deixar-nos só uma palavra. Ok, obrigado a todos e vamos trabalhando em prol de um futuro melhor para as nossas comunidades. Obrigado. Tchau. Um abraço. Dani! Você não estava à espera? Não, o que disseste?
reunião